Seja bem-vindo ao podcast Pão e Vinho. Aqui a sua vida será edificada. Para saber mais sobre a nossa família, acesse nossas redes sociais, @Pão e Vinho Ministério. Fique agora com a palavra e até a próxima. Abra sua Bíblia comigo num texto muito conhecido, que é João capítulo 3, verso 16. E é claro que nós vamos falar de Páscoa, nós vamos falar do nosso Cordeiro Pascal, de Jesus. E eu queria que você prestasse muita atenção no que Deus vai falar ao seu coração hoje, porque essa é uma palavra que ela é base da nossa fé. Se você é cristão, então você precisa ter essa palavra dentro do seu coração de uma forma muito forte, de uma forma muito sustentada. Amém? João 3,16 já está aqui. Diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Abra comigo em Êxodo capítulo 12, do verso 1 em diante, comecinho da Bíblia. A instituição da Páscoa. Disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito: este mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 desse mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos seus pais, um cordeiro para cada família. Antes de eu continuar lendo, fale comigo: um cordeiro para cada família. Ah, meu Deus. Para homens como Augusto, que praticamente gastam 93,7% do seu tempo lendo Gênesis e Êxodo, né, Augusto? Um cordeiro para cada família. Nós não podemos ignorar na palavra de Deus detalhes que são tão importantes para mim e para você. Quando nos evangelhos a gente ouve: crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. Essa representação aqui na instituição da Páscoa, que nós vamos ler a continuação aqui. Quando o Senhor fala um cordeiro para cada família, Ele está dizendo: eu estou olhando para a salvação da sua casa. Você não está sozinho nisso. Eu já tenho o seu coração. Então olhe para o lado, olhe para a sua casa, olhe para os seus. Porque eu tenho as casas, as famílias como primícia, como menina dos olhos. O Senhor é Senhor de toda a família nessa terra. O Senhor é um Senhor de famílias. Quando Ele dá a palavra a Abraão, serão benditas todas as famílias. O Senhor faz isso por mim e por você, não é à toa. Fala isso para mim e para você, não é à toa. Ele quer construir uma família nessa terra, e Ele tem feito isso com a sua palavra. Jesus morreu por mim e por você. Ele se entregou por mim e por você. Escute: mas se a família for pequena para um cordeiro, então convidará ele seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas. Engraçado nesse texto falar almas e não pessoas, porque são decisões que eu e você tomamos no nosso dia a dia em favor do Cordeiro de Deus. É na minha vontade, na minha mente, nas minhas emoções, no meu coração, no meu entendimento, que eu faço a opção, que eu ando no caminho, que eu escolho o Senhor. O Senhor quer almas para Ele, porque o teu espírito já está preparado para Deus, mas o que o Senhor quer é a tua alma, Ele quer a tua decisão.
Quantas são as decisões, as pessoas ali dessas famílias que estão decididas por sair do Egito e entrar num lugar de libertação? Quantas querem salvação na família do seu vizinho? Convide eles. Segundo o número dessas pessoas, conforme cada um puder comer, por aí calculareis quantos bastem para o cordeiro. Quanto do cordeiro você quer comer? Diga assim para o seu irmão: eu quero comer do cordeiro por inteiro. Eu preciso que você entenda isso. Não existe salvação pela metade. Jesus não fez a obra dele pela metade. O Senhor não deu ordens nas cortes celestiais a respeito do seu filho pela metade. Jesus não pagou o preço do meu pecado, do seu pecado pela metade. Ele fez por completo. Por isso nós temos que ter o cordeiro por inteiro. Isso fala de decisão e fala de vida prática, de atitude. Eu ainda acho que está um pouco movimentado ali atrás. Se alguém puder me ajudar, tá bom? Irmãos, existe uma batalha espiritual hoje acontecendo no reino do Espírito, não só sobre esta casa. Mas hoje é a data mais importante. Hoje é a data mais importante, é a data mais memorável. Se tem uma data que eu e você precisamos comemorar e declarar, é essa, da ressurreição do nosso Jesus. Porque Ele veio como homem, se entregou por mim e por você, se entregou por toda a humanidade, se entregou por toda a criatura, se entregou por toda a terra. Porque a morte de Jesus na cruz e a restauração e a salvação de Deus vem para nossas almas que temos entendimento para aceitar Jesus. Mas a morte e ressurreição dele veio para trazer vida em abundância para mim e para você. Só que ele ressurreto prometeu voltar. Porque essa ceia que nós vamos celebrar hoje não é só crendo na sua ressurreição, é crendo na sua volta. Porque a obra de Jesus, ela veio para ser completa. Quando Jesus na cruz declarou, nós vamos ler aqui: Papai, Senhor, meu Pai, está consumado. Meu Deus, Elohim, está consumado. Ele consumou uma obra para que a salvação dele atingisse a minha vida e a sua vida para sempre, como eternidade. E ele vai voltar. Ele só poderia prometer que iria voltar se ele tivesse a certeza de que a obra dele seria por inteiro. Ele encontra com os discípulos depois de ressurreto e diz para os discípulos: olha, um tempo vou estar antes de ressuscitar, um tempo vou estar convosco, depois não vou estar mais, depois vou ter um tempo convosco, depois só na consumação dos séculos. Ele dizia: eu estou aqui agora, vou para o Pai, mas antes disso volto para dar determinações para a minha igreja, depois vou para o Pai definitivamente, e então vou retornar como Salvador, fazendo a minha obra completa e levando todos para onde eu estou. Ele tira dos discípulos a preocupação, a angústia, a ansiedade naquele tempo ali na ceia, dizendo para eles que para onde ele iria. Ele estava dizendo que tinha preparado um lugar para eles ficarem com o coração tranquilos, para não entristecer o coração deles, para eles não estarem com o coração turbado, fechado, para o que ele ia fazer. Porque ele ia para um lugar, ele estava preparando o lugar para aqueles que estavam com ele, para aqueles que crescem nele. Olha que coisa mais linda. Olha que coisa mais linda, e posso dizer, até cheia de graça. Se você estava esperando completar a frase. E não cantei na melodia para você não lembrar daquele samba. Mas olha que coisa mais linda, irmãos. Paulo fala que nós estamos nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Mas eu e você não estamos aqui agora? Sim ou não, igreja? Então você precisa realmente acreditar em duas dimensões. Você é um ser espiritual e um ser natural. Você é espiritual porque o Senhor Jesus te comprou, toda língua, tribo, nação, comprou para Ele. E aqueles que creem em Jesus são chamados por Ele e resgatados por Ele.
Então minha alma é de Jesus. Pronto, eu sou dele. Nesse momento que o Espírito vem habitar dentro de mim, a Bíblia diz que eu tenho um lugar no céu. E eu já estou lá. É muito doido isso. É difícil de ler a Bíblia e falar assim, cara, são duas dimensões mesmo. Eu estou aqui, estou lá no céu. Porque a Bíblia diz que nós estamos assentados em Deus, junto com Cristo Jesus. Sentado em Cristo, ou seja, na posição de Cristo, juntamente com Deus. Então, por isso que o Senhor fala para Pedro que tudo que é ligado na terra terá sido ligado no céu. Porque Pedro, você está entrando numa nova dimensão comigo. Então o cordeiro sem defeito é preparado, e nós vamos continuar lendo aqui. Versículo 5 do capítulo 12. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito, e o guardareis até o 14º dia desse mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras, na verga da porta, nas casas em que comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas. Presta atenção. O sangue passado nas ombreiras das portas, e nós já sabemos porquê, e vamos continuar lendo, para proteção e cobertura daquelas famílias, dizendo: o sangue do cordeiro cobre a sua casa. Mas a ceia que estava sendo tomada naquele momento, não era a ceia que foi falada aqui com pão e vinho, lá em Melquisedeque e Abraão, não. Era a ceia do sacrifício do cordeiro, em que nós que estávamos ali, aqueles que estavam ali, que criam em Yahvé, precisariam experimentar do fogo, precisariam experimentar de um pão sem fermentos, precisariam experimentar de ervas amargas na carne que eles estavam comendo. Eles precisavam experimentar do sofrimento de Cristo. Então, se vocês pensam que eles estavam comendo um cabrito ou um carneiro e se deliciando, já pensou sobre isso? O pão não tinha fermento, era um pão seco. O cabrito era temperado com ervas amargas. Eles não comeram com alegria no sentido de: ai, que delícia, meu Deus, mas que banquete que o Senhor nos prepara na hora de fugirmos. Que banquete o Senhor nos prepara na hora de deixarmos o Egito. Não. Eles comeram uma carne amarga, assada no fogo. Não estamos falando de uma coisa temperada, daquela gordura queimando, daquela carninha, não. Está dizendo aqui, ela foi feita no fogo, ela estava cheia de ervas amargas, e o pão que eles estavam comendo era sem fermento. Isso fala da não mistura, da santidade. Isso fala de como o Senhor Jesus se entregou e como eles deveriam sair. Debaixo de uma pressão terrível do inimigo, mas também debaixo de uma libertação terrível, maravilhosamente terrível do Senhor. É assim que eu e você saímos das trevas para a luz. O Senhor Jesus fez tudo isso para que eu e você saíssemos das trevas para a luz, da forma que Ele escolheu, embaixo de uma pressão terrível do inimigo, mas também embaixo da maravilhosa graça de Deus, e sabendo como foi que Jesus fez tudo isso. Nós precisamos experimentar da cruz, nós precisamos experimentar das ervas amargas, do pão sem fermento e do fogo queimando, no sentido espiritual. Aquele povo recebeu o sangue sobre eles, naquela casa, por causa de um livramento que o Senhor queria dar ao povo. Mas entenda, o poupar de Deus, o livramento de Deus, tinha um propósito. 7. Tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas a comerão. Não comereis do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo, a cabeça, as pernas e a fressura. Nada deixareis dele até pela manhã. O que porém ficar até pela manhã, queimá-lo-eis. Desta maneira o comereis,
lombos cingidos, sandálias nos pés, cajado na mão, comê-lo-eis à pressa, é a Páscoa do Senhor. Irmãos, não tem nada de romântico nisso aqui, como não tem nada de romântico na cruz do Calvário, não tem nada de romântico no que o Senhor está falando para esses homens fazerem, porque eles iam comer às pressas uma carne amarga, bem queimada ao fogo, não podia ser cozida, não podia ser com aquele cheirinho de gordura, precisava ser comida às pressas. Eles não estavam relaxados, eles estavam com calçados nos pés, com seus lombos cingidos, com a sua roupa de viagem, com um cajado na mão, porque a caminhada era longa. Comam logo, essa é a Páscoa do Senhor, eu vou tirar vocês do que vocês estão vivendo hoje. Façam isso com pressa. Por isso alguém prega o evangelho para alguém, fala de Jesus para alguém, e esse alguém diz: não sei se eu estou preparado hoje, deixa para um dia mais calmo, deixa para um dia mais confortável, deixa para um dia que eu tenho uma experiência melhor lá na igreja, talvez o ar esteja mais fresco. Não, esse evangelho pregado contra o pecado, contra o mundo, contra as trevas, contra a opressão do inimigo representado pelo Egito, esse evangelho pregado para tirar você de desgraças e te colocar na graça, ele é feito às pressas. Entenda isso, ele é feito às pressas. Existia um propósito, o Senhor queria trazer uma libertação milagrosa para aquele povo, como Ele faz até hoje, comigo e com você. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito, e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. Vou continuar. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Esse dia será por memorial, e celebrareis como solenidade ao Senhor. Nas vossas gerações celebrarei por estatuto perpétuo. Eu e você fomos chamados para viver uma vida de santidade. Eu e você fomos chamados para viver uma vida na presença dEle. Ele resgata o povo do Egito, porque o povo começa a clamar, porque o Egito começa a apertar. José falece, José morre, a geração de José vai embora, e o povo está em milhares e milhares no Egito, se você ver o contexto dos textos anteriores. E aí Faraó começa a ver e é instruído. Por quê? Porque o povo cresce demais, está muito forte, e ele começa a pegar pesado com o povo. Começa a pressionar o povo no seu trabalho, no seu alimento, a condição está difícil, o povo começa a clamar e chorar diante de Deus: Senhor, salva-nos, Senhor, salva-nos, Senhor, salva-nos. Como tem muita gente aí fora, não sabe nem falar, não sabe nem para quem pedir, mas está precisando da salvação de Deus, está precisando de Jesus na sua vida, está precisando de uma aproximação de um de nós, para dizer: existe um Deus que te ama e vai te tirar às pressas de onde você está. Diga um amém, isso, obrigado, um amém. Por favor, se isso te tocar, se essa palavra te tocar, reaja. Hoje é um dia para você reagir. Ah, Jesus é bom, Deus é bom, Deus é bom. Irmãos, a bondade de Deus é base para todas as contas que você for fazer. A bondade e o amor de Deus tem que ser a base para qualquer conta que você for fazer, do que Deus faz, do que Deus não faz, da porta que abre, da porta que fecha. Deus é bom e pronto. Não importa o que eu esteja passando, o que você esteja passando, Ele é bom. E vai se cumprir tudo aquilo que Ele falou a respeito de mim, a respeito de você. Amém? Então a promessa é que o anjo, esse anjo do Senhor, um anjo da morte, para matar primogênitos, a salvação de Cristo, a restauração da terra, com o retorno de Jesus, vai ser feito sobre toda criatura. O Senhor Jesus não vem somente para restaurar os corações. Ele vem e resgata a sua igreja quando Ele voltar.
e restaura toda a humanidade, toda a terra, toda a vegetação, os rios, os animais, restaura a criação dele. Mas o Senhor fez isso, e as casas desses israelitas foi marcada com sangue para proteção e cuidado, para livramento, para que eles pudessem sair das trevas para a luz. Essa é a graça comum, essa é a graça que o Senhor derrama sobre a terra, para o dia que alguém, pode ser até que alguém aqui hoje, nunca tenha percebido isso e falado: Jesus, eu quero que o Senhor ande comigo, eu quero andar com o Senhor, eu me arrependo dos meus pecados. Aquilo que a Malu vai fazer um dia, aquilo que cada uma dessa geração nova que está nascendo aqui na igreja vai fazer um dia. Mas escute isso, o Senhor faz isso, Ele trabalha dessa forma, para que você decida por Ele de verdade, porque o que Ele faz é de verdade. A graça comum, ela se estabelece na terra, esperando a manifestação dos filhos de Deus. Existem pessoas que estão perdidas e a graça está sobre elas. Tem crente que diz que a graça de Deus é só sobre os crentes, que creem em Jesus. Mentira! Ou engano, para não ser tão agressivo assim com quem pensa dessa forma. Não! A graça de Deus, leia Eclesiastes. O sol brilha para todos, para os maus e para os bons. Pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus, é que elas se renovam a cada manhã. Não é só para o crente que elas se renovam para todos, por causa da obra na cruz do Calvário, por causa do Cordeiro que foi imolado antes da fundação do mundo, porque Ele me quer e te quer ansiosamente. Alguém já leu um livro chamado O Anseio Furioso de Deus? Alguém já leu? Branham Manning. Anota esse nome aí, O Anseio Furioso de Deus. Esse livro, ele é estonteante. Se você por acaso não se considera filho de Deus, se você tem um problema com paternidade, se você acha que Deus te ama mais ou menos, se você acha que porque você hoje não foi bom, Deus parou de te amar, lê esse livro também, porque a Bíblia fala disso o tempo todo. É porque o Branham Manning pega o amor de Deus e arranca da Bíblia assim, e mostra a palavra de Deus para você de uma forma tremenda. A palavra de Deus é recheada, ela transborda do amor de Deus. Ela transborda aquilo que Jesus fez por mim e por você. O Senhor nos amou de tal forma que nos entregou o seu único filho. E o filho? O filho fez tudo isso por amor ao Pai. O filho foi obediente até a morte de cruz por amor ao Pai. Jesus te amou? Jesus te ama? Sim. Mas estou para te dizer uma coisa que você pode pensar que é heresia. Mas antes de te amar, antes de tudo, na eternidade passada, Ele se entregou por obediência ao Pai. E Ele se entregou por amor? Sim. Por amor ao Pai. Por amor a mim e a você. Porque Deus é um só. Ele é Pai, Ele é Filho e Ele é Espírito. A alegria da salvação. Qual é a graça de ser salvo? Qual é a graça de ser salvo? Alguém já deu risada essa semana porque é salvo? Não, a gente esquece. Eu e você, nós nos esquecemos da salvação, porque nós já estamos vivendo o reino. Então nós estamos tão preocupados com o que fazemos, com o que falamos, que esquecemos da linda, maravilhosa salvação de Deus, de uma vez por todas na nossa vida. E é muito, muito importante que eu e você, a gente lembre todos os dias do que Jesus fez por nós. Abra comigo em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 30, se eu não estiver errado. 1:30.
mas vós sois dele, em Cristo Jesus. Vós sois de quem? Do Pai. Vós sois de Deus em Cristo Jesus, o qual se nos tornou da parte de Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Toda a obra de Jesus, que está lá em Filipenses capítulo 2, tudo que Jesus fez, tudo que ele fez, não foi para a glória de si mesmo, e o Pai o colocou com o nome sobre todo nome, mas ele não fez para a glória de si mesmo, ele fez tudo para a glória do Pai. E mesmo o Senhor Deus, dando a Jesus o nome, que é sobre todo nome, no céu, na terra e debaixo da terra, no nosso tempo e na eternidade, o nome de Jesus é sobre todo nome, é o nome que Deus deu, autoridade. Ainda assim, a glória é de Deus. Ainda assim, a glória é do Pai. Porque Jesus, para realizar em obediência, para realizar tudo que ele fez aqui na terra, ele teve que ser destituído da sua glória. Deixou sua glória, deixou a glória do, como é que a Bíblia diz? E ele deixou a glória do Pai. E olha que loucura o que Adão e Eva fizeram no jardim do Éden. Eles foram colocados na terra, revestidos da glória de Deus. Nem vou entrar naquele assunto polêmico. Mas eles foram revestidos da glória de Deus. E quando eles pecaram ali no jardim do Éden, que foram expulsos do jardim, a Bíblia diz que eles foram destituídos da glória de Deus. Por isso que eu e você seremos restaurados em glória, num corpo de glória na ressurreição. É por isso que a glória de Deus não é uma coisa tão distante para nós, não é uma coisa tão louca assim, não é uma coisa que esteja tão fora da nossa realidade espiritual, apesar de que a glória nos destrói, nos derruba, nos deixa doidos, a glória se manifestando no nosso meio através do Espírito Santo, meu Deus, mas ela no nosso espírito não é uma novidade, porque nós somos feitos para caminhar na presença dEle, e a sua glória está na sua presença. Vós sois dele em Cristo, porque Jesus se entregou por mim e por você, se entregou perfeitamente, em obediência, foi até a morte de cruz, a pior morte do seu tempo. E nós, por causa da obra que ele fez, crendo naquilo que ele fez, como diz a palavra, nós somos colocados em Cristo. Assim como o Senhor pegou Moisés e colocou dentro da rocha, nós somos colocados em Cristo, que é a rocha da nossa salvação. E quando somos colocados nele, toda a justificação, toda a sabedoria de Deus, toda a santificação, toda a redenção que há em Cristo Jesus, vem sobre nós, e a gente não deve mais andar em glória própria. Quando nós reconhecemos aquilo que Jesus fez por nós, a nossa glória passa a ser dada a Ele. Como Jesus fez, assim nós fazemos. Chegavam para Jesus e falavam coisas para Ele, olha como o Senhor é isso, o Senhor é aquilo. Ele, não, eu só faço o que o Pai me manda fazer. Eu só ouço o que o Pai me diz. Eu só ajo segundo a vontade do Pai. E é assim que vocês têm que viver. O Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, reúne os seus discípulos e começa a lavar os pés deles e diz assim, ó, vocês estão me chamando de Senhor, e eu como Senhor e Mestre, estou lavando os pés de vocês, é só para vocês entenderem o que eu quero que vocês façam uns com os outros, e ainda assim, nós levantamos o nariz para outras pessoas, ainda assim, nós nos ofendemos com os outros, ainda assim, nós levantamos os punhos, ainda assim, a gente corta um risco na frente do outro e diz, você é para lá e eu sou para cá. Ainda assim, a gente se considera melhor que o outro.
Ainda assim a gente julga e critica, e Jesus fala: meus discípulos, por favor, não façam isso, eu sou mestre e Senhor, vocês deveriam me servir, não é verdade? Mas eu vim não para ser servido, mas para servir, e eu quero que vocês façam a mesma coisa, se humilhem diante do outro, porque humilhação diante do outro gera glória de Deus, gera manifestação da vida de Deus em nós, gera presença de Deus no ambiente. Ei, siga um exemplo de Jesus lá em Filipenses 2. Não julguem ser melhor que os outros. Julgue os outros melhor do que você mesmo. Se você fizer isso, você não vai errar. Na lei de Cristo, você não vai errar. Pode até errar na lei dos homens, mas na de Cristo, você não vai errar. Porque Ele se entregou a uma morte humilhante, por causa de mim e de você. Amém? Continuando aí em 1 Coríntios, no capítulo 5, a partir do verso 1. Olha que coisa interessante. Geralmente se ouve que há entre vós imoralidade, e imoralidade tal como nem mesmo entre os gentios. Paulo exortando os coríntios na igreja de Corinto. Tem imoralidade tal no meio de vocês, como nem mesmo entre os gentios, isto é, haver quem se atreva a possuir a mulher do seu próprio pai. E contudo andais vós ensoberbecidos, e não chegastes a lamentar, para que fosse tirado do vosso meio quem tamanho ultraje praticou. Eu, na verdade, ainda que ausente em pessoa, mas presente em espírito, já sentenciei, como se estivesse presente, que o autor de tal infâmia seja em nome de Jesus, reunidos vós e o meu espírito, com o poder de Jesus nosso Senhor, entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Não é boa a vossa jactância? Não sabeis que um pouco de fermento leveda toda a massa? Lançai fora o fermento velho, para que sejais nova massa, como sois de fato sem fermento. Olha a referência que ele está fazendo ao cordeiro. Pois também Cristo, nosso cordeiro pascal, foi imolado. Por isso, celebremos a festa, não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia, e sim com os pães asmos da sinceridade e da verdade. Tinham pessoas no meio daquela congregação que estavam fazendo maldade, cometendo corrupção, prostituições, lascívias, mentiras, roubos. E Paulo fala: tira esse cara do meio de vocês, exorta, entrega ele para aquilo que ele quer viver. Porque tem gente no meio de vocês aí que não está querendo viver o que vocês querem viver. O que vocês querem viver? Nós queremos comer pão sem fermento. Nós queremos caminhar às pressas, saindo das mãos do inimigo. Nós queremos caminhar dentro de um lugar chamado salvação de Deus. Paulo está o tempo todo para aquelas igrejas, porque ele estava discipulando irmãos no passado, que trouxeram a palavra para mim e para você. Estava discipulando irmãos que disseminaram o evangelho por toda a terra. Então ele não podia ser falho, fraco, nem falar pela metade. Ele tinha que falar: ei, vocês lembram que o cordeiro pascal foi imolado, foi servido por inteiro, e foi servido com pães asmos e ervas amargas? É sim, é difícil viver o evangelho, não é fácil. Não é fácil você ser ofendido e não responder. Não responder à altura da ofensa. Porque a Bíblia diz que a palavra branda desvia o furor. Qual é a dificuldade que nós temos? Alguém te ofende, você guarda a ofensa, seu coração vai se enchendo de ofensa, o Espírito Santo não consegue mais trabalhar, porque você está com mágoas, cheio de mágoas. A cruz de Cristo, o evangelho da cruz de Cristo, fica infrutífero, não funcional na tua vida, porque você está guardando mágoas. Você acaba andando não liberado para que o Espírito Santo haja, e mais mágoas vão sendo acumuladas por outras pessoas ou pela mesma, e um dia
Um dia, sua alma não aguenta mais, seu nariz se levanta e você vai para cima. E você fala tudo o que você não deveria falar. Sabe o que as pessoas dizem? Vai lá e fala tudo o que você tem que falar, tudo que aquela pessoa merece ouvir, sabe? Então, isso é fruto de ira. Agora você pega gente que anda com Jesus e é magoada, sabe o que essa pessoa faz? Pega a pessoa que magoou e senta com ela, fala assim: eu queria conversar com você. Não vou conseguir conviver com você sem resolver isso. Porque Jesus escolheu ser amado no próximo. O amor de Deus é visto quando nós nos amamos uns aos outros, está lá em João. Então eu queria te dizer, meu irmão, minha irmã, que eu estou triste com você. Você falou comigo daquele jeito, agiu daquela maneira, você fez aquela coisa, sei lá. E eu preciso conversar com você sobre isso e olhar nos teus olhos e dizer que o meu amor por você não vai diminuir. Mas eu preciso resolver isso. Tem coragem? Tem coragem de caminhar desse jeito? Carne assada ao fogo, ervas amargas e pão sem fermento. Sabe o que Paulo está falando? Pega esse cara imoral, essa mulher imoral que está no meio da igreja, causando confusão, no meio das casas aí causando confusão, e vê se ela quer alguma coisa. Se não quiser, vai andar com Satanás. Você não quer andar aqui não. É isso que Paulo está falando, não vou diminuir a palavra. Sabe por quê? Para andar aqui, tem que comer carne com ervas amargas, tem que comer pão sem fermento, e tem que andar às pressas, com tudo preparado. Ei, esse não é o recado para essa igreja não, esse é o recado para a igreja de Cristo. Jesus não morreu por você, para você ficar arrumando confusão com os outros. Jesus não morreu com você para você usar a sua justiça própria, sendo que Ele se fez justiça de Deus no seu lugar. Deus é bom. Amém? João capítulo 1, verso 29. Se alguém tiver uma placa para me levantar aí, me avisa, viu? Pode levantar. Já levantaram? Jesus de Nazaré. Agora pronto. João 1, 29. No dia seguinte, viu João a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. É este a favor de quem eu disse: após mim vem o varão que tem a primazia, porque já existia antes de mim. Se João Batista era mais velho que Jesus, como é que João Batista fala que Jesus existia antes dele? João Batista era primo de Jesus, nasceu 7 meses antes dele. Como que ele veio antes de João Batista? Eu mesmo não o conhecia, mas a fim de que ele fosse manifesto a Israel, vim, por isso, batizando com água. E ele continua explicando, depois que Jesus é batizado. O Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, fez isso por mim e por você. Ele te chama para estar preparado, com as vestes corretas, e comer o cordeiro às pressas, mas comer ele por inteiro. Não pode sobrar nada. Se a família não for grande o suficiente para comer o cordeiro, queima. Entrega tudo para Deus. Porque o cordeiro precisa ser consumido por inteiro. Porque o cordeiro que foi escolhido era um cordeiro sem defeitos. Deus estava falando: o que eu faço é perfeito. Eu entrego meu filho em perfeição para vocês. Sigam o exemplo dele. Creiam na sua palavra. Caminhem na minha presença. Deixem que o Espírito Santo vai guiar todas as coisas. O louvor, se quiser, pode vir. 1 Pedro 1,19. 1 Pedro 1,19. Quem está com Bíblia? Finalzinho da Bíblia. Ei, nós temos uma leitura anual da Bíblia. Quem que está acompanhando aí?
Olha lá, hein? Não para não. 18. Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata e ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento, que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos, por amor de vós, que por meio dele, tendes fé em Deus, o qual o ressuscitou dentre os mortos, e lhe deu a glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Eu só tenho esperança, e eu só tenho fé, porque eu creio na morte e na ressurreição de Cristo, sacrifício vivo por mim e por você, o amor de Deus manifesto no seu Filho, o amor de Deus manifesto na vida do seu Filho. Eu e você fomos chamados para olhar para Jesus. Ele nos resgatou naquela cruz, porque Ele foi para aquela cruz sem pecado. E como Ele fez isso? O Pai o enviou com essa missão. Ele era 100% Deus, porque a semente era do Espírito. Ele era 100% homem, porque foi formado de uma mulher humana. E Ele podia, como homem, Ele podia decidir pelo pecado. Ele podia decidir por Ele mesmo. Inclusive Ele podia decidir, mesmo sem pecado, em falar: Senhor, me leva de volta. Eu não vou passar por isso mais, não quero passar por isso. Mas Ele agiu em obediência até a sua morte e sua ressurreição, para que eu e você pudéssemos ter exemplo de obediência. Cada família, um cordeiro. Cada família, um cordeiro. O Senhor não queria que ninguém ficasse de fora. Moisés não pôde nem negociar com o faraó. Moisés já declarou: nós vamos e acabou. E Deus vai fazer. Moisés tentou negociar com o faraó, não deu certo. Porque não há negociação com o mundo. Não vai dar certo. Ei, eu vou andar com Jesus, mas só vou fazer tal coisa. Eu vou andar com Jesus, mas só vou carregar na minha mala tal coisa. Eu vou andar com Jesus, mas só vou praticar isso aqui, só vou fazer aquilo lá, só vou responder aquilo ali. Ei, pode ser que alguém tenha acabado de entrar para o Evangelho, alguém tenha acabado de aceitar Jesus e começa a caminhada, então Jesus fala: venha como estás. Mas quando ele percebe que na sua mochila tem coisas do mundo, coisas ruins, o Espírito dele começa a trabalhar na sua vida, e começa a te mostrar o que está acontecendo, e você decide se você quer deixar ou não, se você quer comer o cordeiro com ervas amargas, ou você quer um temperinho do Egito. Tem gente comendo o cordeiro com cebola frita, com cebola assada junto, com tempero, com ervas aromáticas. Tem gente comendo o cordeiro pela metade. Eu sou crente, mas eu não faço determinadas coisas, ou não deixo de fazer determinadas coisas. Eu sou crente, mas eu decidi andar pela metade. Então, se eu ficar nervoso, eu dou o dedo, eu xingo. Se alguém vier para cima de mim, eu vou para cima. Eu não respeito ninguém quando eu estou nervoso, quando estou nervosa. Eu sou crente, mas eu não como cordeiro por inteiro. Não é fácil eu falar isso para vocês. Mas eu quero dizer que aquele cordeiro, ele foi comido por inteiro. Para que eles saíssem totalmente do Egito, a obediência era necessária. Pastor, mas não é fácil. Eu sei que não é fácil. Você acha que foi fácil para aquele povo? Você acha que foi fácil para os crentes que vieram antes de nós? Presta atenção. Acho que a Malu é mais nova, né, daqui? A Malu e eu fazemos parte da mesma geração. Daqui a 100 anos, provavelmente,
Ninguém mais aqui vai estar na terra. Já parou para pensar sobre isso? Quem nasceu hoje, daqui a 100 anos não vai estar mais na terra. As gerações duram 100 anos, em média. Ah, pastor, mas tem aquela mulher que tem 121 anos. Tá bom. Tem. Mas qual é o normal? Daqui a 100 anos nenhum de nós vai estar aqui. 100 anos, gente. Qual é a sua decisão? Qual é o seu coração para isso? O Senhor te resgatou e você já está assentado à direita de Deus em Cristo Jesus, nas regiões celestiais. Você já pode tomar decisões aqui na terra que o céu vai responder. Você já pode tomar posição em determinadas situações e o céu já vai responder, porque você já está lá em Cristo. Mas você imagina os céus quando tomamos decisões erradas, quando tomamos decisões olhando para trás, quando tomamos decisões lembrando da nossa vida. Não precisamos disso. Nós somos chamados para comer o cordeiro por inteiro. Levante-se aí do seu lugar. Nós vamos orar agora.